A gente volta a falar sobre aquela polêmica envolvendo o Pix. Várias notícias falsas sobre uma possível taxação circularam pelas redes sociais. Golpistas, inclusive, se aproveitaram dessas notícias falsas, dessas mentiras a respeito do Pix, para se aproveitarem de pessoas mais vulneráveis, de pessoas que acabaram acreditando realmente que havia uma taxação já em vigor, inclusive. Vamos agora a Brasília para falar sobre essa campanha publicitária agora do governo Lula para combater essas notícias falsas sobre o Pix. Márcio, já tem essa previsão para hoje, né? Essa campanha deve ir ao ar a partir de que horas, mais ou menos? Márcio, seja bem-vindo. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a qualquer momento a gente deve ter o início, né, dessa campanha para tentar, mais uma vez, conter essa polêmica gerada com as notícias falsas sobre a taxação do Pix. O governo prepara, né, uma campanha publicitária um pouco maior justamente para diminuir, para desmentir essa informação, mas os primeiros vídeos devem entrar no ar ainda nesta quinta-feira. A medida foi alvo, a gente lembra, de uma enxurrada de notícias falsas depois que mudanças anunciadas pela Receita Federal sobre a fiscalização de transações com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e a sonegação foram anunciadas aí pela Receita. Com isso, a desinformação foi potencializada na internet, inclusive usando um vídeo feito em deepfake, né, aquela tecnologia que mostrou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, supostamente dizendo que iria aumentar o imposto contra os mais pobres. Ao longo da última semana, o monitoramento digital do Palácio do Planalto constatou que essa notícia falsa ganhou muito corpo na internet. E diante disso, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu gravar um vídeo para desmentir o fato, mas essa ação não foi suficiente, o que acabou, né, fazendo com que o governo federal anunciasse a contratação de agências de publicidade justamente para desmentir essa desinformação. Segundo o Ministério da Fazenda, as medidas anunciadas anteriormente ampliariam o monitoramento das transações financeiras. Antes, a gente lembra, apenas bancos tradicionais, públicos e privados, forneciam informações. E agora, né, foram incluídas operadoras de cartões, aplicativos de pagamento e bancos digitais. E exatamente por causa dessa mudança que as transações via Pix e também as transações via cartões de crédito deveriam ser monitoradas. No caso do pagamento instantâneo, como é o Pix, as transações de 5 mil ou mais realizadas por pessoas físicas e de 15 mil reais ou mais feitas por empresas seriam informadas para a Receita Federal, que não teria acesso aos dados do emissor ou do receptor dessas transferências. Então, a gente aguarda o anúncio oficial, né, a entrada no ar oficialmente dessas campanhas, desses vídeos para desmentir a notícia falsa do Pix. Por enquanto ainda não foi no ar, mas a expectativa é que saia, né, ainda nesta quinta-feira com a tentativa de desmentir essas notícias falsas, pessoal. Márcio, a gente pode falar então que esse é o primeiro feito ou planejamento do Sidônio Palmeira, agora o novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, ele que está encabeçando todo esse planejamento, né? Eu não diria que é o primeiro, porque antes mesmo dele tomar a posse, né, como novo secretário-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ele já vinha se reunindo com o presidente Lula, inclusive antes, né, de tomar posse, ele já vinha se reunindo com o Lula para tratar desse assunto. É lógico que a história do Pix é a história mais importante dessas reuniões, foi o assunto mais importante tratado nessas reuniões, mas outras questões, principalmente um alinhamento no discurso do governo, né, de todos os ministérios do governo com o Palácio do Planalto, para evitar esse tipo de situação, também foi tratado nessas reuniões feitas com o Sidônio Palmeira. Ele tomou posse, né, na semana passada, se não me engano, alguns dias, e aí após essa posse que a coisa ficou um pouco mais clara, mas antes ele já vinha tratando desses assuntos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto é que o presidente falou, né, que as medidas do governo, né, teriam que passar primeiro pela Casa Civil antes de ser anunciadas pelos ministérios, né, pelos órgãos do governo, justamente para alinhar esse discurso do governo, de todos os ministérios, com o discurso do Palácio do Planalto. Por enquanto, a gente está vendo, né, por exemplo, a gente teve ontem aquele Bom Dia Ministro, né, que o ministro Rui Costa acabou dando uma derrapada, falando em interferência no preço dos alimentos. Isso já foi tratado, precisou ser desmentido. Essa situação ainda está sendo ajustada, não está 100% feita, né, 100% sendo seguida pelos integrantes do governo. Mas isso já mostra justamente o trabalho de Sidônio Palmeira fazendo exatamente esse trabalho de comunicação do governo. Mas a gente sabe que vai ser um trabalho árduo, bem difícil, e ainda mais tratando da atual gestão do Palácio do Planalto. Trabalho não vai faltar para o Sidônio e a gente vai ficar aqui acompanhando. Obrigada, Márcio. Boa tarde.